Toda vez que o ser humano passa por algo como perder um ente querido, perder um trabalho, perder um animal de estimação que ele gostava muito, terminou um relacionamento, se divorciou, toda a situação que envolve uma percepção de que nós perdemos algo, e nesse momento nós perdemos nossa liberdade, nesse momento tem pessoas perdendo emprego, tem pessoas tendo que fechar empresas, tem pessoas que estão com medo porque correm risco, porque fazem parte do grupo de risco, ou tem pai e mãe no grupo de risco, e as pessoas estão então vivendo um luto por causa do coronavírus, sim. E nessas fases que tem do luto, nós não ficamos estaticamente em uma fase só. A primeira fase é a negação. A primeira fase de qualquer luto é a negação. Quando alguém te dá uma notícia sobre algo, alguém termina com você, alguém fala que quer divorciar, ou então alguém chega contando pra você que alguém da sua família faleceu e tal, a primeira reação é a de não é verdade, não é possível. É um choque e uma negação. Essa é a primeira reação. Quando as pessoas falaram com a gente, basta você se lembrar. Volta a sua cabecinha um pouquinho aí e se lembra. O dia que começaram a falar, noticiar que começou no Brasil a transmissão do coronavírus, que teve o primeiro caso. O que foi a primeira reação que nós tivemos? Não, aqui não vai ser igual foi na China. O coronavírus estava na China. O coronavírus está lá na Europa, não está aqui. Aqui não. E o pessoal vivendo a vida naturalmente, normalmente, né? O quê? Primeira coisa, negação. Segunda fase, a fase da raiva. A fase da raiva é a fase onde as pessoas, depois de terem a negação do que está acontecendo, sentem raiva. Essa raiva, ela se manifesta de várias formas, tá? Então, por exemplo, quando uma mulher ou um homem termina um relacionamento, aquele que foi o rejeitado fica com raiva de quem rejeitou. Quando um ente querido morre, aquele que ficou em vida fica com raiva de quem morreu. Por que você fez isso comigo? Eu amo tanto você. Por que você nos deixou? Por que você se foi? É a fase de ter raiva de quem fez a pessoa se sentir dessa forma. Então, nesse momento da raiva, cada um de nós vivenciou de uma forma diferente. Então, por exemplo, quem estava agora com um processo dentro das empresas assim a todo vapor e precisou parar tudo, e precisou demitir funcionário, e precisou ter que mudar e fazer remodelar negócio e tudo mais, essas pessoas viveram o processo de ter raiva. E aí essa raiva pode ter sido direcionada para a Organização Mundial de Saúde, pode ter sido direcionada para o governo, e a gente está vendo aí muita raiva sendo direcionada para o governo. A raiva é direcionada de várias maneiras, porque agora nós estamos falando de um vírus e de um impacto geral. Não tem um culpado, mas é natural que no momento de luto o ser humano busque um culpado para a dor que ele está sentindo. Então essa é a fase da raiva. Depois vem a fase da barganha. A fase da barganha é a fase onde a pessoa tenta fazer uma troca justa. Eu vou dar um exemplo para vocês. A pessoa começa a rezar e pede a Deus que se aquela pessoa que terminou com ela voltar, que aí ela vai e começa a tentar barganhar com Deus em relação a isso. Dependendo do luto que a pessoa tiver, a barganha vai acontecer direcionada para aquele luto ali. E aí, nessa fase da nossa barganha, cada um de nós também viveu de uma forma, se aproximando mais de Deus, pessoas voltando atrás em comportamentos e atitudes que não estavam revendo e confiando mais em Deus e pedindo a Deus sobre essa situação que está acontecendo, pessoas aí revendo comportamentos de forma geral, revendo algumas posturas. Eu vinha sendo muito duro mesmo com os meus funcionários, eu vinha sendo muito assim com a minha esposa, com meu esposo. Então essa barganha, ela acontece tanto da pessoa com Deus quanto da pessoa com outras pessoas, tá? Nessa fase depois da barganha, vem a fase que provavelmente é a fase que nós estamos, que é a fase 4 do luto. E como eu falei com vocês, ela não é estático, tá? Então nós ficamos oscilando entre uma e outra, a gente vai e volta. Ela não é estática, não é uma vez que eu passei para a fase 2, eu não volto mais na fase 1, não. A gente fica oscilando. Qual que é a fase 4 do luto? É a fase da depressão. Nessa fase da depressão, vai ser mais forte ou menos forte, dependendo de quem foi, dependendo da nossa saúde emocional, dependendo da nossa fé, dependendo do que nós fizemos com os nossos dias dentro de casa até então, dependendo do impacto que está tendo no seu trabalho, se você vai manter seu emprego ou não, se a sua empresa vai quebrar ou não, se você tinha caixa ou não, se você tinha bom relacionamento com a sua família ou não.
se você era uma pessoa que vivia bem com seus familiares ou se você era um tremendo egoísta ou uma tremenda egoísta que estava em falta com todo mundo e agora você está aí dentro da sua casa e já passou pela fase de avaliar, caramba, que egoísta que eu era, que merda que eu vinha fazendo, nossa, como eu era ruim, como eu vinha sendo ruim, como eu estava deixando as pessoas de lado. Ou então talvez não, talvez tem gente que está tão longe da autorresponsabilidade, está tão longe de conseguir reconhecer os erros que vinha cometendo, que já ficou logo na fase da negação e da raiva e agarrou ali e tá até agora tentando encontrar um culpado, mas assumir a responsabilidade para si de algumas coisas, não. E aí, gente, que nós chegamos nessa fase da depressão. Quando nós entramos nessa fase da depressão, no luto, é a fase onde, por mais que nós já tenhamos tentado colocar várias coisas boas à frente para nós pensarmos do que fazer nesse período, muitos de nós já chegou num limite. Eu fui uma dessas. A fase da depressão, gente, significa que eu estou com a depressão doença? Não. A fase da depressão significa que dentro desse processo de luto, eu já identifiquei, já neguei o que estava acontecendo, já senti raiva do que estava acontecendo, já tentei barganhar com Deus e com os outros, comigo mesma, mas agora eu cheguei num ponto que eu não tô mais, não dá mais para negar, não dá mais para ter raiva, não dá mais para barganhar. Eu cheguei num ponto em que eu realmente, por mais que eu seja feliz, por mais que eu seja grata, nesse momento não dá para evitar, vai haver um processo onde eu vou às vezes ficar realmente chateada com o que está acontecendo, realmente eu vou ficar triste, vou ficar às vezes querendo ficar mais quieta, mais na minha, mais reflexiva. Por quê? Porque cheguei na fase 4 do luto. Essa fase, ela antecede a fase de aceitação. Se Deus quiser, quando chegarmos no dia que nós tivermos a liberação para poder começar, aos poucos, retornarmos ao convívio social, nós vamos ter entrado na fase da aceitação da situação. Só que aí vai ter quem vai viver novamente todo o ciclo por causa do ambiente de trabalho, tá? Alguns vão ter perdido família mesmo, vão ter perdido pai, mãe, avô, avó, porque inevitavelmente pessoas vão morrer, não tem como garantir que não vão, não tem como, porque mesmo aqueles que vão para as UTIs e tudo mais, pessoas que já são com saúde muito comprometida, não é o fato delas terem acesso a um respirador que garante que elas vão sobreviver. Então nós já sabemos que vai acontecer, certo? Agora que você já entendeu que nós vamos viver essa fase, é ficar atento com aquilo que você não está sentindo vontade de fazer, porque isso você não fizer, você vai estar entregando os pontos. E esse entregar os pontos, ele vai dar comandos para sua mente que vão alimentar esse estado de você estar mais deprimido. Então, não nutra isso, não alimente isso. Nós precisamos renunciar àquela inclinação nossa de dar comandos errados, de dar comandos que não vão nos auxiliar no que nós estamos nesse momento mais precisando, que agora, gente, é uma questão de mais do que nunca, já que eu não posso lutar ou fugir, eu vou usar as armas que eu tenho. As armas que eu tenho é, sabendo como eu cuido da minha sanidade mental, sabendo como eu cuido da minha saúde emocional, eu vou dar os comandos certos, mesmo que eu esteja fazendo isso forçando a barra. Não é o que eu tô com vontade de fazer, mas é o que eu sei que vai dar o comando certo para que eu não tenha sequelas emocionais. Inevitavelmente nós estamos todos sendo atingidos? Estamos sendo, sim. Agora, temos a opção de ser mais sequelados emocionais uns que os outros? Temos. Aqueles que estão conscientes disso têm a opção, sim, de ser menos emocionalmente atingido do que outro. Aquela pessoa que entende que nós temos poder de escolha, tá? Então, beleza, viu a parte aí do cuidado físico. Nesse momento que nós estamos para baixo, tem gente que vai perder o apetite, tem gente que não vai querer comer. E aí, mesmo que você durante esses próximos dias tenha mudança no seu apetite e não tenha vontade de comer, ainda que seja à força, coma o mais limpo que você puder. O mais limpo que você puder, porque nesse ajuste aí emocional nós temos uma tendência a também prejudicar o nosso intestino, por causa de toda essa descarga que eu falei, né, do nossa sensação de lutar ou fugir que não está sendo aí possível. Nós, mediante esse estresse emocional, nós temos grandes chances de acabar tendo um desequilíbrio da nossa microbiota do intestino e acabar desregulando ele. E esse desregular vai afetar a absorção dos nutrientes, vai afetar a nossa imunidade. E aí, para isso não acontecer, mais do que nunca,
mesmo que você agora não sinta vontade de comer, quando for comer, se empenhe para fazer uma alimentação mais limpa possível, com bastante nutriente natural. Então, verdura, legume, fruta, tá? Oleaginosas, quando for preparar sua salada, coloca o azeite de oliva, coma suas castanhas, não faça carnes fritas, não coma frituras, dê preferência para você fazer tudo de forma a cuidar o máximo possível para não criar um ambiente intestinal onde você vai ficar com um desequilíbrio, tá? Porque isso vai afetar ainda mais a sua produção da serotonina, que é um hormônio que ele tem uma produção principal no nosso intestino. Então vamos cuidar disso. E a gente cuida disso como? Cuidando das nossas escolhas alimentares. Lídia, eu não sou das pessoas que fica sem fome quando fica para baixo, não. Eu sou das pessoas que tenho tendência a ter vontade de comer mais doce, eu tenho vontade de comer mais massa, eu tenho vontade de comer mais biscoito, eu tenho vontade de comer mais pão, mais bolo, eu fico com vontade de beliscar mais coisas que eu beliscaria normalmente. Eu sou do tipo contrário. Ao invés da minha fome ficar menor, ela fica maior e geralmente é buscando alimentos que são mais palatáveis, é mais açúcar, mais farinha, mais fritura. O que eu faço? Sabendo disso que eu expliquei para vocês, agir como adultos que somos, temos o poder de escolher sim. Nada das coisas que tem na nossa geladeira, no nosso armário, vão saltar na nossa mão e na nossa boca. Nós somos adultos e como adultos nós precisamos cuidar de nós como tal. Então, vá até a sua cozinha e mesmo que a sua boca, a sua mão queira pegar chocolate, doce, biscoito, se exceder na quantidade que você ia comer das coisas, ainda assim, sabendo disso e sabendo o prejuízo que você pode causar para você em relação ao que eu falei do intestino e tudo mais, distraia a sua mente, vai tomar um copo de água, levanta, dá uma volta, abre a janela, medita um pouco, faz mindfulness, vai para o YouTube, pega uma meditação mindfulness de 10, 15 minutos para você fazer, para que você não ceda, porque isso pode desencadear em você um beliscar mais constante, isso vai fazer você ficar se sentindo mais cobrado, mais cobrada depois por ter cedido e vai ter começado a liberar em você uma quantidade de dopamina por causa desse tipo de alimento que você vai começar a ter ímpeto de fazer de novo e de novo. Então, cuidado para você não desencadear essa cascata ruim de comportamentos que não vão auxiliar você nesse momento, tá?